Obrigada, obrigada. É uma honra estar aqui, né? Quando eu recebi a mensagem da pastora Renata, eu falei, meu Deus, que honra estar aqui falando para vocês. Eu já participei aqui do Bases. O Bases foi bênção na minha vida, né? Foi um divisor de águas em várias situações. E eu creio que vai ser para vocês também. Então, meu nome é Maressa Dávila, sou esposa do William Dávila. Essa daí é a minha prática diária, né, de exercer meu papel, né, no relacionamento, como mãe, como esposa. Os meus pais também estão vivos, então eu preciso também exercer esse papel de filha, né? E eu vejo que em cada papel Deus tem um diferencial para nós, né? E Deus tem algo para trabalhar em nós, um propósito para cumprir em nós, em cada papel que nós precisamos exercer nas nossas vidas, né? Pode passar. Então eu coloquei aqui que Deus, ele zela pela ordem, né? Ele não é um Deus de confusão, ele não é um Deus que trabalha na confusão, que trabalha no que é confuso, no que não está certo, no que não está organizado. Pode voltar. Então eu coloquei 2 versículos aqui, né? O 1 Coríntios 14:33, que fala que Deus não é um Deus de desordem, mas é um Deus de paz. E tudo, porém, deve ser feito com decência e ordem. Então, em tudo que nós fizermos, no papel de mãe, no papel de esposa, no papel de filha, de esposo, que vocês façam com ordem, com decência e com paz, né? Buscando o exemplo de Jesus e se apegando realmente no que a palavra traz para nós, de fazer tudo com excelência. Lá em casa a gente frisa muito isso com os meninos. Tudo que vocês fizerem, façam com excelência, como para Cristo, né? Então tudo que vocês fizerem, façam com excelência. Eu tenho o Theo de 5 anos e o Ian de 7 anos. E eu falo que eles são a nossa escola diária de como proceder, de como nós devemos ser. E desde que eu fui mãe, eu pude entender mais sobre a paternidade de Deus. Isso é uma coisa que eu sempre comento com os jovens, comento com as pessoas que o papel de mãe me faz compreender muito mais o papel de filha. Desde que eu fui mãe, eu fui uma melhor filha para minha mãe e para o meu pai. E eu vejo a paternidade, o cuidado de Deus muito melhor através disso. Porque quando meu filho faz alguma coisa e eu preciso corrigi-lo, eu preciso conversar com ele, eu penso, gente, eu fiz isso como filha de Deus, né? O que Deus está pensando de mim agora? Como Ele é um bom pai, como Ele me corrigiu em amor, né? Então, a gente frisa muito sobre a excelência com os meninos em casa. Tudo que você fizer, faça com excelência. A tarefa, a guarda dos brinquedos, o cuidado com o irmão, o zelo pelos amigos, a gentileza. E aí esses dias a gente frisou isso em um momento com eles. E daqui a pouco eu estava fazendo as minhas coisas e eles estavam brincando no quintal e correndo e acho que eles estavam jogando bola. E aí eu vi que o Ian mais velho gritou assim pro Theo, Theo, você tem que chutar a bola direito, porque a gente está brincando, mas tudo que você fizer, você tem que fazer com excelência. Então é uma coisa que a gente tenta incutir na mente deles, né? Sobre as coisas diárias, o básico ali, né? O básico bem feito. Então eu vejo um cobrando o outro sobre o que a gente conversa com eles, sobre o que a gente instrui eles, né? Pode passar. Ah, tá aqui? Posso passar. Então vamos lá. Aqui vamos falar primeiro sobre o papel do esposo e da esposa. A Bíblia traz para nós. Se você tiver qualquer dúvida, a Bíblia tem a resposta para você, né? A palavra de Deus tem a resposta para você. Eu sempre falo para os meninos, estão com medo? Lá na Bíblia tem o versículo que fala do medo. Preciso fazer a prova? Tem o versículo do que você precisa para isso. Então a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é a fonte do conhecimento. Ela é a fonte das respostas que nós precisamos. Não existe outra fonte. Vá na fonte que você vai conseguir a resposta, né? Então, como sermos bons maridos e bons pais, né? Aí para os homens.
o que o marido traz para dentro da casa? O marido traz a visão, né? É ele que traz a visão de como vai ser, ele que vê mais longe, ele que vai conseguir saber se isso é o melhor ou aquilo é o melhor, né? Então ele traz a visão, ele traz o direcionamento, ele ama a esposa e os filhos, dando a vida se necessário. Lá em Efésios está escrito sobre isso, né? E eu tenho, não sei se coloquei nesse, deixa eu ver se é no outro. Já coloquei no outro. Então, esse ciclo precisa girar de uma forma natural, né? Sobre o amor. Ele traz a palavra e a provisão. É Mariana, né? A Mariana trouxe aqui um exemplo muito bom que eu vivi na minha vida também. Onde por um tempo eu fui a pessoa que tinha o maior salário da casa. Então eu trazia a provisão maior para a nossa casa. E isso gerou em mim algo que não era do meu papel, que era do papel do meu esposo, que eu não soube, mesmo, não significa que porque você ganha mais, você precisa assumir um papel, né? Você pode ganhar mais e manter o seu papel. Isso não foi o que foi gerado no meu coração. Então, eu queria dar a ordem, eu queria falar, vamos comprar tal coisa? Não vamos, porque isso aqui não é necessário. Então, eu comecei a tomar algumas direções sobre a provisão da casa. Isso não foi bênção no meu casamento. Isso não gerou coisas boas no meu casamento. E em um certo momento, eu ganhei a conta desse trabalho. E aí a gente ficou apenas com a provisão do William. E eu pensei, meu Deus, e agora, né? Como é que a gente vai sobreviver? Como que a gente vai fazer? Mas na verdade eu pensei, como que eu vou mandar agora no dinheiro, né? Como que eu vou dar a ordem se não sou eu que estou colocando o dinheiro, né? E Deus trabalhou comigo durante 1 ano, que foi assim, eu ganhei a conta e dali 3 meses veio a pandemia. E Deus trabalhou muito comigo na pandemia porque eu entendi o meu papel dentro deste relacionamento, né? Que eu não era provedora, que eu precisava dar este papel ao meu esposo de visão, direção e provisão, que eram papéis que eu havia assumido para mim. E foi um tempo muito especial com Deus, e eu entendi que aquele emprego que eu perdi, eu nunca teria coragem de pedir a conta dele, né? E ele era um emprego que já não estava agregando em coisas boas para mim, para minha família. Eu já tinha o Ian tinha 1 aninho, e eu já tinha no meu coração o anseio de estar em casa com o Ian, participando mais ativamente ali da criação dele, da rotina dele, porque eu trabalhava quase 9 horas por dia, então eu passava o dia inteiro fora. E Deus trabalhou muito nisso comigo. E em um momento ele me falou assim, não foi por acaso que você perdeu esse emprego, não foi por acaso que você saiu desse lugar, eu tirei você desse lugar. Porque eu, como Maressa, como a pessoa orgulhosa da época, não pediria a conta, porque eu não conseguiria me colocar naquele lugar que eu estava naquele momento, que foi onde Deus me colocou. E naquele lugar eu pude aprender muitas coisas. Eu pude, durante praticamente 2 anos, ficar em casa, né, sob os cuidados de Deus. E Deus proveu tudo, em todo o tempo. Aquele valor que eu ganhava naquele emprego, no outro mês apareceram clientes e o William começou a ganhar praticamente todo o valor que a gente ganhava junto, sozinho. E aí ele começou a tomar esse posicionamento de provisão. Eu pude exercer melhor o meu papel em casa com o Ian. Aí nesse tempo nós tivemos o desejo de ter um outro filho, que aí veio o Theo, né? E foi um tempo muito especial. E eu creio que foi Deus que preparou esse tempo exatamente para que eu pudesse viver isso. De entregar essa parte que eu não havia entregado ainda, né? Por orgulho, eu consegui entregar isso e Deus pôde trabalhar em mim, pôde trabalhar na minha família, pôde trabalhar na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos, né? Então, aqui tem um outro tópico que fala que o homem traz condução à cultura de bênção.
Gente, eu vou ter que tomar umas águas, porque eu tô há uns 20 dias praticamente sem voz. Condução à cultura de bênção. Você vai ver que a mulher ela também tem um papel na cultura de bênção. Só que é uma palavra diferente. É um verbo diferente. O verbo é implementa, que é diferente de conduz, tá? Então, são papéis diferentes, direcionados ao mesmo objetivo. Então, o homem tem o papel de trazer a condução à cultura de bênção na casa. O homem tem a liderança espiritual, né? Então é ele que precisa ser o cabeça, né? Cristo é o cabeça, né? A Bíblia fala isso. E o homem, assim como Cristo, né? Existem vários exemplos na Bíblia sobre isso. Assim como Cristo, ele é o cabeça espiritual. É ele que precisa entrar na batalha ali espiritual. É ele que vai precisar trazer a cobertura espiritual da sua casa. Liderança espiritual, exemplo de fé e palavras de afirmação, eu coloquei ali também. Por quê? Porque é o homem que precisa conduzir trazendo essas palavras, né? Eu vejo isso, a gente vive muito isso na nossa realidade, né? O William, ele sempre foi o cara da oração. Tanto que, normalmente vocês vão ver ele vai estar falando de oração. Ele sempre foi o cara de oração. Quando eu conheci ele já era um homem de oração. E ele sempre foi, e eu nunca fui assim, né? Eu nunca tive um exemplo igual ele teve dentro de casa. Eu via minha mãe orando e tal, mas não naquele negócio aqui, ungindo parede, ungindo móveis e, né, expulsando demônio, não sei o quê. E eu tava dando um aconselhamento ali embaixo, eu até comentei com a jovem, eu falei que no começo do relacionamento, do casamento, algumas noites lá eu tava dormindo, assim, de repente eu ouvia ele: sai Satanás e seus demônios e não sei o que, e eu repreendo, e eu puxava a coberta assim, ó, e eu falava, não quero nem ver, porque eu não quero nem ver o que ele tá vendo. Mas eu confiava que ele estava fazendo tudo certo, que ele estava fazendo o trabalho ali de proteção, né? Então, era sobre isso. Eu confio totalmente na cobertura espiritual dele, porque eu vejo um exemplo de fé, um exemplo de oração, né? E como eu tenho meninos, homens, nós já trabalhamos sobre isso com eles, né? Eles precisam ser cobertura espiritual quando eles estiverem a família deles. E a nossa visão é de que nós precisamos trabalhar hoje nos nossos filhos um futuro, né? Nós queremos que eles sejam bons pais, bons esposos, que entendam o seu papel, o seu propósito, né? E estejam buscando sempre com excelência fazer tudo para o reino. Então hoje nós trabalhamos muito quanto à oração em casa. Principalmente o William trabalha muito com eles, sendo um exemplo de fé, né? Então, aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa, tá com algum problema, tá doente, a gente vai medicar, vai buscar a sabedoria que Deus deu aos homens, aos médicos para trazer a cura, sim, mas a gente vai orar, né? Então a gente junta a família lá, ora, e hoje a gente já vê frutos disso. Quando um deles está doente, o outro vai, põe a mão, Jesus cura o meu irmão, tira toda a dor, né? E isso a gente já vê uma coisa natural fluindo dentro do nosso lar. E isso é o quê? Uma cultura de bênção dentro da nossa casa. Então, a gente vive isso e a gente vive para que eles vivam, para que quando eles cresçam, sejam como o William fala do exemplo da mãe dele, que ele sempre via ela orando, ela ungindo as paredes. Então, ele vive hoje algo que ele viveu lá na casa dele, né? Uma cultura de bênção que ele viveu lá na casa dele. Então a gente gera essa cultura de bênção. Nesse exemplo aqui de marido e pai, né? Contando para vocês um exemplo do que nós vivemos ali na nossa casa. Então nós procuramos incentivar os meninos a orar, a buscar, primeiro em Deus, né? Tudo isso. Então isso é a condução, isso é o homem, é o William que fala, vai fazer isso, vamos orar por isso, vamos trazer esse direcionamento. A gente está com algum problema familiar, a gente vai reúne todo mundo. Eles ainda são pequenos, então alguns problemas a gente não conta para eles nos detalhes, a gente explica superficial, mas a gente precisa que toda a família ore em favor disso. Então, isso é uma condução de cultura de bênção, né?
Como mulher, mãe, esposa, né? Eu sei falar melhor porque eu estou neste papel. Então, executiva do lar, né? É bonito, eu gosto desse nome. Melhor que dona do lar, né? Porque você vai executar as tarefas de casa, trazendo a harmonia e amor. Já fui a pessoa que fazia as coisas reclamando porque não dá tempo, porque... Gente, não façam isso, mulheres. A casa de vocês é um altar de adoração, né? Eu tenho que lavar um monte de louça. Liga um hino e vai lavar essa louça, né? Liga uma pregação, põe um fone e vai lavar a louça. E vai fazer o que você tem que fazer, honrando a Deus, né? Servindo com alegria a sua família. Esses dias eu deixei para lavar todos os calçados no sábado. E aí, sei lá, gente, sem brincadeira, acho que tinha uns 30 par de calçado para lavar. E eu olhei aqueles calçados e na hora o meu primeiro pensamento foi: nossa, gente, sério. Eu vejo a hora desses meninos crescer para eles lavar os calçados deles. E eu pensei, eu vou ter um trabalhão para lavar isso, né? Mas eu pensei, eu não vou murmurar. Obrigada, Jesus, porque nós temos a condição de dar todos esses calçados para os nossos filhos. Eles têm vários calçados, eles podem escolher. Tá tudo sujo, mas a gente vai lavar com alegria, porque foi o Senhor que nos deu isso. Eu tive por muito tempo um espírito de murmuração, de reclamação, e eu percebi que isso não é bom, que isso não traz bênção para nossa casa, né? Então hoje às vezes eu penso, nossa, eu tô cansada, tenho tanta coisa para fazer, mas eu vou fazer com excelência, porque é assim que Deus quer me ver, fazendo com excelência, né? Ama e honra o marido. Eu recomendo para vocês, se vocês não leram, se vocês gostam de ler, se vocês querem destravar um hobby na vida de vocês, pode ser a leitura. E esse livro, Amor e Respeito, foi um divisor de águas na minha vida. Eu e meu esposo, nós lemos juntos. Ele leu e eu li, e foi muito importante, porque ali a gente realmente entende que o nosso esposo precisa de respeito e que nós precisamos ser amadas. E quando esse ciclo funciona, quando esse ciclo dá certo, é bênção na nossa casa. É bênção, uma bênção verdadeira, de amor e de respeito sendo construídos juntos e ninguém passando no papel do outro, né? Então, a mulher traz a palavra e a organização para a família. É bem realmente isso. Provavelmente vocês vivem isso lá na sua casa também. Põe isso aqui, isso é aqui. Mãe, aonde que está tal coisa? Né? Ou marido, onde que está tal coisa? Amor, onde está tal coisa? E a gente sabe exatamente onde está tudo, né? Às vezes eu falo assim, eu acho que está em tal lugar. Vai lá. Eles vão lá e o que acontece? Não acha. Daí você não fala aquela frase, se eu for aí, né? A gente fala, né? Só pra ver. Aí os meninos falam assim, que a mãe tem que o Espírito Santo traz a revelação pra mãe, da onde que estão as coisas, por isso que a mãe sabe. Na verdade não, é porque pra nós é natural a gente trabalhar com essa organização, é uma coisa nossa, né? A gente tá ali sempre organizando e realmente cuidando, zelando pelas coisas, né? Então é natural você saber onde estão as coisas. Traz amparo e cuidado, né? A hora que os meninos querem brincar, energia, eles vão com o pai. Pai, vamos. Mas a hora que eles caem, que eles estão com algum problema, que eles levaram um pito, eles vão onde? Eles vão no colinho da mãe, né? Eles vão lá receber um amparo, um amor. Que você seja amparo e amor na sua casa, né? Para os seus filhos, para o seu esposo, quando ele precisar de uma palavra de amparo, de amor, de afirmação. E a mulher faz o quê? Ela implementa a cultura de bênção na casa. Eu amo o exemplo da Susana Wesley, né? Eu estava lendo a bibliografia dela essa semana. Gente, e aí eu mandei uma mensagem pro William, eu falei, meu Deus, eu tô aqui lendo e pedindo para Deus para me dar um pouco da sabedoria e da unção que a Susana Wesley tinha. Gente, que mulher organizada, que mulher
ela sabia o que ela tinha que fazer. Ela tinha um objetivo e ela fazia. Ela tinha vários filhos, 9 filhos vivos, se eu não me engano. E ela, nem por isso, ela não se programava no tempo de oração dela. Ela era uma mulher de oração. Tanto que ela gerou quem? John Wesley, né? E Charles Wesley, que foram homens que trouxeram um avivamento para uma geração. Homens que mudaram o cenário de uma geração, né? Que são lembrados até hoje por ter trazido realmente um movimento de avivamento. E isso foi gerado no lar deles, através de uma mulher que em nenhum momento com as suas atividades de casa, com os seus 9 filhos, perdeu a oportunidade de ter o seu tempo com Deus, o seu devocional, a sua oração. E eu amo o exemplo dela. E eu falo, Deus, me dá um pouco da unção do que Susana Wesley tinha, porque era muito incrível. Então, como que a mãe implementa a cultura de bênção na casa? Ela, o pai conduz, dá exemplo, faz ali, como eu disse, ele insiste na oração, ele faz a oração com os meninos. Mas sou eu que sento com eles, contando o meu exemplo, gente. Sou eu que sento, sou eu que faço a tarefa do Nova Kids. Sou eu que estou ali em todo o tempo, né, falando. Essa semana tinha prova na escola. Aí eu que estudei com ele, hora de deixar ele na escola, filho, o que você tem que lembrar na hora da prova? Daí ele, eu tenho que lembrar de Tiago 1,5. Eu falei, exatamente, Tiago 1,5, que fala, peça sabedoria e Deus vai te dar. Você já estudou, você já sabe o conteúdo. O que você precisa fazer? Deus, me dá sabedoria, que na tua palavra está escrito que o Senhor me dá. Então, Deus, me dá sabedoria. E Deus vai te dar sabedoria. Todos os dias eu pegava ele no final da aula e ele, mãe, eu orei e eu respondi a prova. E eu falava, amém, é sobre isso, sobre a gente realmente implementar, a gente tá ali, né? Lá em casa a gente não ouve nenhuma música que não seja música de Deus, eu falo música de Deus para eles. E é sobre isso, sobre a gente colocar isso no coração deles e do nada eles estão montando Lego, eles estão brincando e eu tô colocando um louvor e eles estão ouvindo e no momento em que eles não estão, que eu não tô com o louvor ligado, eles estão cantando. Por quê? Porque a gente faz essa cultura de realmente eles entenderem que é isso, que é tudo sobre Jesus, né? Eu falo, aqui na nossa casa é tudo sobre Jesus. Então, é sobre isso que a gente vai fazer. Algumas pessoas me falam, mas você não acha que está colocando eles numa bolha, né? Eu falo, não, eu estou preparando eles para a hora que eles forem para fora, eles realmente saberem a identidade deles, em quem eles estão firmados, onde eles precisam buscar sabedoria, né? Então, isso é sobre implementar a cultura na sua casa. Seja a pessoa que escreve, eu tenho até o versículo do Bases. Acho que eu fiz o Bases faz 2 anos já. Eu tenho lá na minha geladeira ainda. Os 2 versículos do Bases, o versículo do Profissão Mãe, e eu vou colando lá. Com mais uns desenhos que eles vão fazendo, a gente vai colando lá na geladeira. E são pontos estratégicos, onde você olha e você fala, nossa, Deus quer falar isso comigo hoje, né? Às vezes eu passo dias sem olhar aquele versículo na geladeira, mas no dia em que eu preciso, eu paro lá e falo, nossa, é sobre isso. Tá aqui, ó, é só eu ler, né? Então isso aí é você implementar, e você tá o tempo todo tornando rotina, constância sobre a palavra de Deus, sobre a cultura de bênção na sua casa. Filhos e filhas, eu já fui uma filha, né? E precisei entender a minha responsabilidade. Então, a responsabilidade de cada filho e filha dentro de casa vai depender da faixa etária, né? Se você já tem várias jovens aqui, né? Se você já é mais jovem, você tem uma outra responsabilidade com a sua mãe e com o seu pai. Mas a responsabilidade principal, honrar o seu pai e sua mãe. Mesmo se eles não forem cristãos, honre eles. Né? Honre eles, porque na palavra de Deus está escrito sobre o que vocês vão receber através da honra do pai e da mãe. No caso dos meus filhos que são pequenos, é juntar o brinquedo, respeitar o irmão, respeitar as pessoas mais velhas, as autoridades. Isso a gente repete muito. Quem são as autoridades? Eles começam. Na escola, quem são as autoridades? Porque eles precisam saber que existem autoridades, pessoas que eles precisam respeitar, honrar e orar por essas pessoas.
E você que já é um filho jovem, você tem que saber o seu papel de honra, de respeito ao seu pai, à sua mãe, independente da situação e da circunstância da sua casa, do ambiente da sua casa. Eles precisam ser honrados em todo o tempo. E maridos, esposas e filhos, tudo é flexível, né? Tudo é flexível. Em tempos, lá no livro realmente mesmo está escrito uma história da pastora Renata e do pastor Mário, que precisou intercalar os papéis, né? Eu já passei por isso há 4 anos atrás. O Theo tinha 1 ano, menos de 1 ano, e eu peguei dengue. E eu faço tudo, eu que cozinho, eu que organizo toda a refeição, toda a organização da casa. E eu peguei dengue. E eu fiquei 5 dias sem conseguir levantar do sofá. Gente, era terrível. E o Theo tinha menos de 1 ano. Então ele era um bebê e o Ian era outro bebê de 2 anos e pouco. E o William se viu nessa semana totalmente em função de casa, criança, comida e eu ainda doente, né? E eu falava assim pra ele, só cuida do resto que eu me cuido. E ele precisou exercer, nesse momento, o meu papel de providenciar uma alimentação, de fazer as crianças continuarem o que eles precisavam fazer de rotina, de cuidar de roupa, de cuidar de casa, né? E ele desempenhou esse papel nesse tempo. Foi por um período flexível ali, né? Vou contar rapidinho um último testemunho aqui sobre a direção, sobre a gente entender que o nosso marido tem a direção. É uma coisa bem simples, mas que virou uma chave na minha vida. Eu sempre fui muito localizada geograficamente. Então, eu sei o nome de rua, eu sei onde é, eu sei pra onde é. Se eu fui uma vez, eu sei chegar sozinha sem GPS. E o William é totalmente deslocalizado geograficamente. Ele sai de casa, daí ele pensa, nossa, onde que eu tô indo? Né? Eu já saio, se eu tenho um destino, eu já saio com um mapa na minha mente de qual rua eu vou. Alguém é assim aqui? Já sai com o mapa na mente. Eu vou por aqui, por essa rua, vou porque aqui é mais rápido, aqui pega menos trânsito, aqui. Aí, no início do nosso casamento, eu sempre ficava, por que você não foi por tal rua? Por que você não virou aqui? Aqui vai demorar mais. Aqui. E ficava dando pitaco na direção dele. E isso irritava ele. E um dia ele parou o carro e falou assim, desceu do carro e falou, dirige então, já que eu não sei dirigir, dirige. Eu falei, nossa. E aí eu falei, Deus, eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero mais ser essa pessoa. E aí eu entrava no carro e eu falava, eu não vou falar nada. Aí às vezes a gente tava atrasado, tipo, ele ia por um caminho nada a ver. E eu falava, eu não vou falar nada. E teve um momento que a gente ia num lugar e ele, era para um lado da cidade e ele foi pro outro lado da cidade. E eu falei, eu não vou falar nada. Vou deixar ele ir. E aí ele foi. Daqui a pouco ele parou assim, tipo, do nada, que o cérebro dele ligou naquela hora geograficamente e ele falou assim pra mim, aonde que a gente tá indo mesmo? Eu falei, então, amor, a gente tá indo em tal lugar. Daí ele, mas não é pra cá, né? Daí eu falei, não. Eu só vou responder o que ele me perguntar. Mas não é pra cá, né? Não. Tá, e você sabe onde é? Eu falei, sei. Daí ele, então me diz aonde é e como que eu faço pra chegar lá. E a partir daí a gente entendeu que eu não falo nada. Só que agora toda vez que ele tem que ir em algum lugar, ele liga o carro e ele já fala, amor, por onde você iria se você fosse nesse lugar? Onde a gente vai hoje? Eu falei, então eu iria por esse caminho. Eu faria assim porque lá não tem tal coisa, lá não tem trânsito. Tal. Daí ele, então eu vou aceitar sua sugestão, vou por esse caminho. Então isso foi uma coisa prática que a gente viveu e que eu precisei redirecionar na minha vida sobre o meu papel de entender aonde eu estou, dar o direcionamento a ele e ele com amor me perguntar, não sei onde é, você pode me auxiliar, né? E a gente acertou essa ponta e ontem eu falei pra ele, ei, eu vou te contar, a gente saiu da casa de uns amigos, daí eu falei assim, você vai pela BR? Daí ele falou, eu vou que é mais rápido, né? O que você acha? Eu falei, acho que é bom mesmo. Eu ri e falei, eu vou dar esse exemplo amanhã lá no Bases, porque é um exemplo muito bom.
de onde a gente aprendeu a amar e respeitar o outro num ato tão simples, que é na condução de um carro, né? Então, é sobre isso. Gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigada. Eu acho que isso ajuda bastante. Todos nós precisamos um pouco de direção, né? Entender os papéis. E agora a gente vai abrir para 2 perguntas. Alguém quer aproveitar aqui todo esse conhecimento e essa unção para poder trazer aqui alguma pergunta para a Maressa? Então, vamos aqui. Bom dia. Bom dia. Então, Maria aqui já é casada e tal, né? Mas eu, jovem, ainda moro com os meus pais. E eu tenho muita dificuldade, às vezes, com minha mãe. Tem algumas coisas, assim, de carro e tal. E às vezes eu penso, eu não tenho paciência, tá difícil, porque essa velha é muito teimosa. E daí, assim, eu sei que ele quer, né? Respeitar a parte dele. Aí a gente fala velha, assim, mas é porque a gente fala isso em casa de jeito carinhoso, né? Ah, minha mãe e tal. Eu tenho orado para que ela mude algumas coisas e tal, para que eu tenha mais paciência. Mas eu gostaria de pedir uma dica, assim, não sei, se tem como, se existe alguma coisa que eu possa fazer, assim, para que eu tenha mais paciência e que eu deixe ela fazer as coisas do jeito dela, sabe? Uhum. É isso. Como que é o seu nome? Maria. Maria. Eu também já fui filha, né? A minha mãe, ela é na mesma vibe que eu, assim, ela é bem de boa, então eu nunca tive problemas com ela. Mas um dia você vai estar casada, você vai estar na sua casa e você vai ser como a sua mãe, que vai querer as coisas no lugar, as coisas na ordem, né? Porque é isso que ela, é o papel dela na casa dela, né? E eu acho que o importante você já está fazendo, que é você orar e pedir para que Deus realmente te dê paciência. Mas peça para que Ele te dê um direcionamento, né? De como você agir. Ela é cristã? Ela só não é evangélica, né? Ela não é. Ela é católica, entendi. Então que você realmente honre ela nisso, que você não deixe de amar ela porque ela te pede isso ou te pede aquilo, né? E que você às vezes surpreenda ela em algumas situações, né? Que antes dela pedir você já tenha feito, que antes de acontecer alguma coisa você já tenha providenciado, para que ela veja que você está fazendo com amor. Que às vezes você não é de serviço de casa, desse tipo de coisa. Ah, na verdade não, assim, a gente se ajuda e faz, né? Sim. Sobre surpreender os filhos dela, comprar um buquê de flor, levei pra ela, uma coisa que eu não faria normalmente, né? E hoje de manhã, antes de sair de casa, eu falei, ai mãe, te amo, vem aqui, fui dar um chamego nela lá na cozinha pra ela fazer café. E ela já é toda assim, sabe? Não é muito de... No toque. Ela, ai, aquele jeito, sabe? Nossa, mãe, vez de falar que me ama também, né? Daí, tipo, mas a gente é boa, é só mesmo nesse sentido de, ai meu Deus, preciso de paciência. Hoje eu não faço. Mas eu faço isso, tipo, de surpreender, sabe? Às vezes ainda mais porque eu já saí de casa, eu morei sozinha, né? Sim. Então depois de sair ficar um tempo fora, eu voltei. Esse acho que é o mais difícil. Uhum. Então, primeiro lugar, sempre honre ela, né? Porque é a casa dos seus pais, é a casa dela, né? E você estará nessa posição até você mudar de papel, que vai ser a sua casa, como esposa, como mãe. E eu vou te falar uma coisa, você só vai entender a sua mãe quando você for mãe. Isso é uma... Todas as mulheres que são mãe aqui, com certeza, entendem o que eu tô falando, né? Então honre ela enquanto você ainda não entende o que é ser mãe, enquanto você ainda entende que você é filha, né? Honre de todas as maneiras que você puder e tudo que você fizer para ela, com ela, na sua casa, faça com excelência. Obrigada. Mais alguém? Alguma última pergunta? Acho que abriu, ergueu a mão lá atrás antes. Última para a gente poder seguir com a programação. Pode casar. Vai lá. Oi, sou Luciano. A minha pergunta é assim. Na verdade, eu espero que meu filho não demore ele ser pai para poder entender. Porque ele tem só 17 anos e eu estou passando um período difícil com ele.
ele não mora com a gente, ele está nessa fase de adolescência e ele se afastou muito. Na verdade, a gente quase não se fala, ele não responde perguntas, não responde mensagens e está se afastando cada vez mais. Está se afastando cada vez mais. Então, se você pudesse me dar umas dicas de como me reaproximar dele, porque isso está bem ruim, assim. Como filho, eu amo muito e isso me deixa muito chateado, essa distância. Meus filhos são pequenininhos, né? Mas eu vejo assim, que um relacionamento ele é feito de duas ações, né? Das duas pessoas que se relacionam. As duas pessoas precisam estar em todo o tempo buscando o relacionamento para que ele aconteça, né? Então, que você realmente não se canse de buscar um relacionamento com ele, né? De ir atrás, de buscar, de tentar fazer algo com ele, estar perto, próximo, demonstrando o seu amor, o seu cuidado de pai, para que ele não se sinta desamparado, né? Eu não sei por que ele saiu de casa, porque que ele mora sozinho, mas que você realmente busque isso, foque nisso, né? E que você ore a Deus. Deus me dê um direcionamento, me traz visão de como fazer isso, de como alcançar o coração do meu filho. Eu tenho uma oração na minha Bíblia, eu fiz um curso sobre maternidade com graça da pastora Tati Joslin esses dias, porque meu filho de 7 anos ele é melancólico e eu tenho uma dificuldade em acessar o coração dele. O meu filho, o Theo, ele é pequenininho, ele é sanguíneo e eu sou sanguínea, então eu sei como chegar, como acessar, e o meu filho maior não. Então eu tinha uma dificuldade de acessar o coração dele e eu fiz esse curso para eu procurei ajuda de umas amigas psicólogas, eu procurei esse curso para eu saber como acessar o coração dele. Então eu acho que o que eu posso dizer para você precisa descobrir uma forma de acessar o coração do seu filho, né? Eu tenho uma oração na minha Bíblia que fala exatamente, eu abro a Bíblia, eu tenho anotado no post-it, eu oro, eu leio essa oração, que é sobre Deus, independente das influências externas, que eu possa entender, acessar o coração dos meus filhos e que o Teu Espírito Santo possa acessar o coração deles também e conduzir eles a Te amar, Te honrar e ter um anseio por Ti, né? Eu oro isso todos os dias porque é isso que eu quero, estar acessando o coração dos meus filhos. Então eu acho que você precisa entender. Ore por isso, busque por isso, procure ajuda às vezes de algum psicólogo, alguém que entenda sobre isso, entenda o temperamento do seu filho e tente acessar o coração dele de alguma forma. Hoje eu posso dizer que eu já consegui acessar o coração do meu filho. Ele mudou muito nesse último ano em coisas pequenas que eu aprendi a fazer com ele, em coisas pequenas que eu aprendi a trabalhar com ele. Então eu acho que primeiramente, ore e busque acessar o coração dele. O coração dele tem acesso. Peça para o Espírito Santo acessar primeiro. E depois peça para o Espírito Santo como você pode acessar esse coração.